Olá, você que é inscrito no canal Mistérios do Mundo. Estamos de volta mais uma vez para mais uma história de estradas assombradas. No vídeo anterior, você conferiu a história onde diversos pontos de uma BR, a BR que liga a Bahia, Sergipe, é assombrada. Só que hoje a história não acontece numa BR. Nós estamos falando de uma curva onde já tirou a vida de muitas pessoas. Nós vamos nessa curva em dois momentos. Estamos indo hoje pelo dia e nós vamos depois já deixar aqui antecipado para você que nós estaremos voltando à noite também. Nesse primeiro momento você vai conhecer toda a curva, a história que acontece por lá, testemunhas. Curva da Morte é uma história real, uma história que foi enviada por Marcelo. Ele é daqui da região, mas está em Salvador. Inclusive ele disse que poderia dar até o seu próprio testemunho quando estivesse aqui. Nós vamos tentar também chegar a um povoado que tem aqui próximo, onde várias pessoas passaram e dizem ter visto várias assombrações. O local, mais detalhes, você vai entender quando nós chegarmos próximo a Curva da Morte. Paranê também conhece muito bem essa história, inclusive pessoas conhecidas já morreram nesse local, né, Paranê? Com certeza, coração. Boa tarde a galerinha aí do canal Mistério do Mundo, do canal Mestre Pai Neném, também do canal do Celi. E essa curva aí, ela é velha conhecida, ela é cheia de seus mistérios e das suas tiranias, e muitos acidentes acontecem. Pessoas conhecidas minha também do casarão, que frequentam o casarão, já faleceram aí nessa curva. E a gente tá indo lá para dar uma averiguada e ver realmente se existe alguma coisa que o pessoal que passa por aí vê. E realmente tem sim, porque aqui todo mundo que passa certos horários vê esses acontecimentos aí, esses fenômenos. Ali também conhece muito bem a história, ela é evidente, provavelmente vai sentir a presença de espíritos lá. Queria, Sueli, hoje de volta, Sueli, depois de alguns dias viajando, está de volta aqui novamente às investigações. E eu gostaria, Sueli, que também você pudesse dar sua opinião. Ok, Eltimio, boa tarde a toda essa galera linda que eu amo do canal Mistérios do Mundo, do canal Mestre Pai Neném e do canal Positividade Mística. De volta, eu já estava com saudade da minha equipe, da minha galera. E hoje a gente está indo agora conhecer a Curva da Morte, né? A Curva da Morte, onde teve vários acontecimentos trágicos, do qual também perdi uma amiga em um desses acontecimentos que teve nessa curva. Hoje vocês vão conhecer a história da Curva da Morte, prometendo que à noite a gente vai retornar para a gente ver realmente as histórias que estão rolando nessa Curva da Morte. Tem muita gente que já presenciou, muitos espíritos com gemidos, pedindo socorro nas estradas, e eu quero ver à noite como é que esses espíritos vão pedir ajuda. Quero ver se eu vou sentir a presença de algum deles, e vocês vão conhecer essa história a partir de agora. Bom, nós já estamos então seguindo aqui em direção à curva, ela fica um pouco mais aqui na frente. Já, portanto, você vai ver aqui o local onde vários acidentes. Quantos? Você vai saber daqui a pouquinho. Vocês vão conferir várias entrevistas feitas com os moradores locais. Nós estamos com o senhor José, ele é morador aqui da região, dessa localidade, e ele também já viu falar muito nos casos que acontecem aqui, né, seu José? As pessoas dizem, vamos ver a curva aqui, seu José, aqui nessa região onde eu estou com o seu José, é uma região, aqui, seu José, aqui, ó, perto de mim aqui, é uma região que acontece muitos acidentes, né, seu José? Muito é. Quantos mais ou menos o senhor já presenciou? Mais de 20 já. Mais de 20? Já. Só o senhor? Só que eu já vi aqui. Só que o senhor já viu. E as pessoas disseram a gente, algumas testemunhas disseram, que depois de todos esses acidentes, à noite isso aqui se tornou perigoso no sentido de que as pessoas veem assombrações. Isso é verdade? A turma fala isso, né? Agora eu não sei, que eu nunca vi. Eles falam o quê? Fala que é meio assombrada essa curva aí, né? De noite. É.
O que mais as pessoas falam? Só fala isso. Que vê pessoas que já É. morreram. Às vezes aí para ser bravo aí. É, e sempre à noite? É à noite, assim, de 8 horas da noite pra frente. 8 horas. É. Então, quer dizer que depois que essas pessoas morreram e ainda continuam morrendo, porque acidentes acontecem frequentemente. E tiver aí, tem o quê? Uns 3 meses virou um caminhão aqui. Morreu alguém? Morreu, não morreu não, o cara deu sorte ainda. Ah, deu sorte. Mas geralmente as pessoas morrem nesse acidente. Ave Maria, já morreu muito, vários aí. O senhor já viu, presenciou algum desses acidentes? Já. Já? O filho dele mesmo morreu ali naquela curva, e aqui morreu deu uns 3 ou 4 aqui, mesmo aqui mesmo, sim. Foi nessa curva aqui, né? Não, morreu aqui à frente aqui, ó. Foi. Ah, entendi. Tombou pra aqui, ó. Ônibus. Foi um carro pequeno também. Tá bom. Então, gente, você está ouvindo aí o depoimento de um morador local chamado Seu Zé. Ele diz sim, ele confirma que realmente as pessoas comentam que visões, assombrações são, pelo menos, presenciados por essas pessoas, né, seu José? É. Obrigado, seu José, pela informação. Nós vamos chegar até a Trindade, tem um povoado aqui chamado Trindade. Nós vamos chegar lá porque dizem que lá tem muita gente que pode dar mais testemunhos, né? É, tem o dono mesmo da fazenda tá ali, qualquer coisa você pode ir ali. Aquele senhor ali? Vamos tentar falar com ele? Não, aquele Não? Tá lá no carro nozinho. Ah, tá. Vamos na Trindade primeiro, que eu quero pegar o maior número de pessoas e depois a gente passa por aqui. Obrigado, seu José, pelas informações. Um abraço. Nossa equipe se deslocou até o povoado Trindade. Fomos colher informações de moradores locais que dizem conhecer os relatos sobrenaturais. As pessoas daquela localidade não gostam de falar do assunto. Parece que existe um certo receio ao falar das mortes que aconteceram, dos mistérios e das assombrações. Nós já estamos no povoado Trindade, próximo aqui a Cícero Dantas, e nesse lugar temos muitas testemunhas que podem provar a veracidade dessa história. Geraldo está aqui ao meu lado. Ele tem um bar aqui na cidade, na entrada do povoado, e ele já ouviu falar de várias histórias que as pessoas viram, assombrações, fantasmas, acidentes que acontecem também. Geraldo, gostaria que você pudesse contar um pouquinho do que as pessoas veem, os acidentes que acontecem. É verdade essa história que a estrada realmente é assombrada por causa desses acidentes? Olha, a estrada é perigosa, né? Sempre acontece muito acidente e o pessoal sempre vê alguma assombração, parece que diz, né? Depois dos acidentes que vem acontecendo, entendeu? Aí o pessoal vai passando de carro, diz que de repente aparece assim um vulto assim na frente e o pessoal perde o controle, bate o carro, bate moto. Então quer dizer, praticamente esses fantasmas atraem as pessoas que vão passando no local. Atrai, às vezes muita gente também fica com a expectativa, passa assombrado, né? Às vezes de repente diz que vê aquele vulto, né? Ô, Geraldo, sim, fala. Aí perde o controle do carro, e bate em moto, aí bate outro carro, o carro perde o controle e já cai na rebanceira, né? Acontece. Depois desse acidente aí, ou várias assombrações que apareceram, é verdade que já aconteceu uma missa para poder a pessoa parar de ver essas assombrações? Já teve uma missa já. Mas depois da missa parou mais um pouco, entendeu? E nós estamos vindo aqui porque ficamos sabendo que depois da missa passou uma temporada tranquila, sem assombrações, e agora já começaram a aparecer novas assombrações. Agora começou novamente, né? Agora tem o quê? Tem um mês e pouco, teve outro acidente aí, né? Fatal. Então provavelmente as pessoas já conhecem a história, já passam receosas e acabam vendo essas visões. Com certeza. Isso acontece mais na parte da noite, de 7 horas da noite até de manhã, né? Às alta madrugada, né? Agora já dou uma pergunta que eu fiz a sua ali, que é evidente, ao Pai Neném que está ali fora. Por que será, né, que vários acidentes acontecem justamente no único local? Aí é que a pergunta todo mundo quer saber, né? Porque isso acontece mais depois do fio de hélio para cá, é direto. É caminhão, é carro pequeno. Por sinal, teve aquele menino da rua Bela Vista, né?
que bateu, vem com a moto, bateu no carro, perdeu o braço, né? Já teve um caminhão de maçã, outro de diversas coisas. Acontece direto. Acidentes? Muitos acidentes. Tá bom, então tá aí, gente, o depoimento de uma pessoa moradora aqui, que mora 20 anos. Mais de 20 anos, né? há 20 anos. 20 anos você mora aqui? Tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos que mora aqui e está mostrando para você a realidade e as assombrações que eles presenciaram e ainda presenciam na Curva da Morte. Estamos falando sobre as assombrações que as pessoas veem aqui na pista, na Curva da Morte, chamaram de Curva da Morte. Seu Messias, estou chegando de surpresa aqui, tá? Para falar com o seu Messias. O senhor sabe que vários acidentes acontecem aqui na saída da Trindade. E depois de tantos acidentes, dezenas de acidentes que aconteceram, as pessoas dizem que isso aí se tornou assombrado. Por quê? Acho que não tem nada assombrado aqui, não. Você acha que não tem nada assombrado? Mas as pessoas dizem que o padre fez uma missa para parar assombrações. E eu falei com o padre e ele me certificou disso. Aqui na pista? Na pista. Não, nunca subi, não. Não, o senhor nunca soube. Nunca soube. Mas então, as informações que passaram para a gente, várias testemunhas, é que a estrada, depois desses acidentes, de muitas mortes, a estrada se tornou assombrada. Eu sei. Pode ter acontecido, né? Mas aqui não teve missa, não. Não é aqui. Não é aqui, é lá na Curva da Morte. Nos Coatis. Nos Coatis. Lá de Zé de Zaca ali, né? Isso. Eu acho que a gente estava falando de pontos diferentes. Não, não é aqui não, seu Messias. É lá nos Coatis. O povo diz mesmo que tem essa bala assombrada. Diz que tem mesmo. Depois das 8 horas da noite, as pessoas têm visão de fantasmas. Nunca vi nada não, né? Eu acho que nem todo mundo tem esse dom de ver os espíritos, né? Nem todo mundo. E o padre ele fez uma missa realmente lá nos Coatis, porque as pessoas estavam aterrorizadas. Naquela curva, né? Da missa ele lembra, tá vendo? Tem muito tempo essa missa, seu Messias? Tem aí um ano a 2 anos, mais Tem 1 ano a 2 anos. Depois dessa missa aqui, Jerry, depois dessa missa, as aparições, elas não mais teve-se notícia. Mas agora as pessoas estão dizendo que voltaram a aparecer. Eu vou falar aqui também ao lado, tem o senhor, que eu não sei como é o nome dele. O senhor é daqui também da cidade? Como é o seu nome? Francisco. Seu Francisco. Tem quantos anos, seu Francisco? Tem 80. 80 anos. Queríamos chegar lá, né, Sueli? Seu Francisco, o senhor já ouviu também falar da Curva da Morte nos Coatis, onde vários acidentes aconteceram, né? Falar, mas nunca fui lá, não. Nunca foi lá? Mas o que é que as pessoas dizem, seu Francisco? Eu sei lá o que diz aí, tu fala uma coisa, fala outra, eu não sei nem assuntar o que. Eu não sei nem assuntar o que ele está dizendo. Né? Assombração. Fantasmas. Mas eu nunca vi também, nunca passo de carro lá. Mas as pessoas comentam. Nunca vou de noite lá também. De comentar, comenta. Você acredita, seu Francisco? Da assombração? Hoje está acontecendo tudo na vida que a gente pensa. Está acontecendo tudo. A gente tem que acreditar em tudo, principalmente no sobrenatural, né, seu Francisco? Ele já ouviu falar. Eu já ouvi falar. Esteve lá. Nunca estive lá, agora já ouvi falar. Bom, é o seguinte, seu Messias ali, de azul, seu Francisco aqui, moradores da localidade. Seu Francisco já ouviu falar, mas nunca esteve no local. Seu Messias confundiu, pensou que era aqui na frente, não era seu Messias, ele pensou que era aqui na frente, não era nos Coatis. A curva é bem conhecida aqui na Trindade. Vamos lá. Eu ainda vou conversar com mais 2 pessoas, seu Messias, seu Francisco, obrigado pela essa entrevista. E a gente vai publicar essa história em breve. Valeu, vamos lá. Bom, nós estamos aqui com mais um morador da Trindade. Ele estava fora, mas voltou para cá, mas conhece também essas histórias que as pessoas contam aqui na região, inclusive dos acidentes, né, Tonho? Quer dizer, muita gente comenta que a curva que chamam, as pessoas intitularam da Curva da Morte, em função dos vários acidentes que acontecem. E também, depois desses acidentes, as pessoas relatam
a aparição de várias assombrações, pessoas que aparecem aos motoristas. É verdade isso? Bom, para falar a verdade, sinceramente, eu não tenho nada a confirmar a respeito disso, porque eu nunca vi. Você estava fora também? Eu viajei muito também para esse mundo afora. E agora estou aqui ao lado do meu irmão, entendeu? E justamente aqui nesse lugarzinho maravilhoso, que eu também gosto demais, entendeu? E enfim, vocês também para mim são meus irmãos também, é claro, graças a Deus. E não tenho nada a reclamar de nada. E sobre essa curva da morte, né? Eu também nunca vi ninguém me falar nada a respeito dela, entendeu? Então eu também não posso confirmar nada, e aquilo que não vi principalmente, né? Pois é. Só ouvir as pessoas comentando. As pessoas que comentam no dia a dia. As que comentam, mas nunca falaram assim, eu vi com meus próprios olhos. Eles comentam que dizem que existe, pois é, entendeu? Agora eu mesmo, na minha parte, eu nunca vi, não posso confirmar. E também não tenho obrigação de acreditar naquilo que me contam. Agora cada um fala o que acha que deve falar, né? E da minha parte é só isso que eu tenho a dizer, e parabéns para você. Obrigado, Tonho, pela sua participação. Prazer encontrá-lo depois de tantos anos, né, fora aqui. Depois de conversar com diversos moradores locais e descobrir que as informações eram verídicas, nossa equipe se deslocou até a localidade denominada de Quatis. Ali é onde fica a temível Curva da Morte, um cenário de medo, acidentes e assombrações. O que se sabe através de relatos dos moradores é que muitos evitam parar neste lugar depois das 8 horas da noite. Este é o local onde vários acidentes aconteceram. A Curva da Morte. Os carros passam em altíssima velocidade. Vocês conheceram aqui Parinense, ali comigo rapidamente. Aqui tem que ser rápido. Já está do outro lado e nós vamos lá. Vamos nos aproximar para que você conheça. Interessante, eu queria ouvir a opinião do Pai Nenê. Eu queria ouvir também a opinião da sua Licena, que é vidente. Nós estamos chegando, gente, num local onde vários acidentes aconteceram. Não foram 2, não foram 5, não foram 10, 20, muito mais do que isso. Dezenas de acidentes acontecem quase todos os meses. E o local que nós estamos nos aproximando, Jerry, por favor, para frente. Para frente, Jerry, pega a gente de costas lá, vai pegar a gente de costas lá. Para cá, deixa ele passar. Ele já está mostrando. Estamos contra o sol, né? É isso? Isso? Vamos lá. Bom, mas dá para pegar assim mesmo. Aqui. Siga aí, Jerry, vamos de frente agora. Já estamos praticamente no local. Já estamos praticamente chegando na Curva da Morte. Daqui já dá para sentir uma reta. Mas vamos devagarinho aqui para o Jerry acompanhando a gente. Neste local aqui, o último que aconteceu, inclusive foi testemunha ocular, porque eu presenciei, 5 pessoas morreram. Foi aqui? Exatamente, foi aqui, por aqui. Não fizeram capelas. Não dá para ver, isso aqui é muito pesado. Isso aqui é pesado, né? Muito pesado isso aqui. Bom, mas vem cá. Pai Nenê, mostra lá a curva. Mostra a curva lá. Olha, aqui dezenas de acidentes aconteceram. E o mais interessante é que entre todos estes acidentes, vários relatos dizem que o lugar está assombrado. Temos um povoado logo ali na frente, nós vamos tentar chegar no povoado, falar com algumas testemunhas. Inclusive dizem que quase todos os moradores desse lugar evitam passar por aqui à noite. Parenê, você conhece muito bem a história. Jerry, você pode dar um tour, fazer um tour enquanto o Parenê fala, para mostrar o local. Olha, essa localidade aqui não foi só um acidente, nem 2 nem 3 não, vamos botar 1000. E todos os acidentes que acontecem aqui é fatal. Não é acidentezinho de dizer, não, nego tem um que vai sair com vida, não. Todos
se acabam. Todos os acidentes que geram aqui nessa curva aqui se acabam. Pessoas amigas minhas, e teve uma família mesmo que era conhecido lá do Casarão, que vieram aí para Pombal, uma cidade da gente chamada Pombal, né, que tem perto aí de Cícero Dantas. E nessa curva aqui se acabou todo mundo. E já veio o padre, né, fazer celebração de missa aqui nessa localidade e tudo, mas assim mesmo os fenômenos continuam ainda acontecendo. Já foque, por favor, aqui em mim quando eu estiver falando, depois eu faço os inserts, tá? As últimas pessoas que estiveram aqui presentes, eles vinham com uma carroça. É ainda natural aqui a carroça com tração a burro. E eles vinham 3 pessoas, o marido, a esposa e um filho de 12 anos. Eles desciam aqui. Eles desciam aquela curva, isso já era mais ou menos umas 8 horas da noite. E ao passar nessa curva, ao descer de carroça, nesse trecho que tem essa proteção, isso aqui tinha uma capela, hoje já não tem mais. Aqui ele viu 3 pessoas gritando, toda de branco, uma ajoelhada, outra ensanguentada, e eles ficaram assombrados. O animal se assustou e saiu disparado, e eles caíram da carroça e acabaram se acidentando. Depois de muitos meses, foi que eles vieram relatar essa história a outros amigos, e todo esse boato se espalhou na região. Sueli Sena, você também como vidente, você sabe, você tem pessoas amigas que perderam sua vida aqui na Curva da Morte. Sim, realmente eu tenho uma amiga que se foi nesse trágico acidente, né, que abalou a nossa região, inclusive, Otímio. Tem um amigo meu de Fátima que ele passou aqui, era mais ou menos umas 11h30 da noite, pena que ele não está aqui, ele teve que viajar para São Paulo porque ele ia dar o depoimento dele, né? Não vou falar o nome agora, mas... Estava viajando para São Paulo? Não, antes de ir para São Paulo, ele passou aqui na frente, ele recorreu esse caminho que ele ia visitar um parente dele em Fátima, e inclusive o carro dele, quando ele passou bem aqui, nesse local... Mais ou menos naquela curva lá à frente, onde você mostrou há poucos minutos atrás, o carro dele deu um pane. Deu um pane, paralisou, e ele disse que se sentiu muito estranho, ele disse que lutou, teve que ligar para o pessoal de Cícero Dantas para vir pegar o carro dele trancou na hora. Eles que até hoje não sabem o que aconteceu, ele disse que viu muita coisa estranha no local, nesse dia que ele passou, na véspera dele ir para São Paulo, ele até hoje ele não esquece, é uma pena que ele não está presente para dar o depoimento dele, é uma pena. Isso ali, olha... Segundo o relato do Marcelo, que mora em Salvador, que é aqui da região, ele me disse que os carros, como o Sueli acabou narrando aí, eles vêm, quando chegam aqui, dá um pane, como se faltasse gasolina. A moto também para. E nisso, eles têm visões de espíritos à noite. É de praxe, a testemunha ou as testemunhas, elas são convincentes quando falam nessas visões aqui que acontecem nesse trecho ou nessa curva que é denominada por todos da região como a Curva da Morte. Aqui é a Curva da Morte mesmo, porque muitas pessoas aqui perderam a sua vida, né? Famílias e caminhoneiros, aqui volta e meia que dá, acontece acidente de caminhão aqui que não é fácil, e tudo com vítima, entendeu? E realmente, se passa uma moto aqui, assim na faixa de 10, 11 horas da noite, apaga aí de repentemente, daqui a pouco o cara fica todo alvoroçado, que se sente agoniado com vários tipos de presença de espírito aqui pedindo socorro nessa localidade. O último acidente que aconteceu aqui, me siga aqui Jair Panenê, 5 pessoas vinham no S10 em altíssima velocidade, apontaram lá em cima. E ao apontar lá em cima, estavam bebendo, um caminhão cruzava de onde vem aquele carro ali, de onde vem aquele carro que está com a farol aceso, um carro vinha em altíssima velocidade, dessa mesma forma que vem esse caminhão. E eles vindo na direção contrária. Como estavam bebendo, estavam eufóricos, estavam alegres, para eles a vida era uma eternidade, o rapaz, em altíssima velocidade, saiu da mão para a contramão e se chocou violentamente contra o caminhão. A cena foi terrível. A S10, ela se partiu em 1000 pedaços, inclusive, gente,
Inclusive, eu presenciei a cena. Eu vinha passando aqui, isso era 2 horas da tarde, foi o último acidente que eu tenho, pelo menos a lembrança, mas diversos acidentes acontecem aqui frequentemente. E os corpos, 5 corpos, ficaram estendidos neste local, bem aqui, espalhados. Parecia um campo de guerra. Isso daqui parecia que havia explodido um míssil. Óleo diesel pelo chão, pedaços de carro. E depois disso tudo, as pessoas, ao cruzarem a noite aqui, não é uma, não são duas, várias pessoas, ao cruzarem este trecho, a curva da morte, dizem que essas almas se encontram vagando espiritualmente. Parinê, depois a opinião da Sueli. Aqui todo mundo para frente da câmera, gente. Parinê pode falar, Parinê tá com medo aqui da curva da morte. Parinê, pode ir lá. Então vamos falar um pouquinho para lá, porque eu não quero ser estatística da curva da morte. Tá, então vai para lá, Sueli. Encosta para lá. Nós estamos bem protegidos, a não ser que um carro desenfreado venha de lá e faça uma besteira. Mas nós estamos aqui bem afastados. Parinê, os espíritos, eles se encontram vagando por aqui, porque não é possível que várias testemunhas possam relatar que fenômenos sobrenaturais estão acontecendo, Parinê. Sim, com certeza, Otiminho, não existe as pessoas virem para cá dizer que aqui não existem espíritos vagando por essa localidade, porque aqui é uma localidade que aconteceu não um só, mas vários 1000 fatos, tudo de morte. E esses espíritos, eles ficam nessa localidade, eles não vão para o céu, fica na localidade do acidente, cumprindo as suas dores e as suas penitências. Inclusive, Parinê, todos nós somos conhecedores de que, pelo menos a religião explica dessa forma, de que pessoas que morrem de grave acidente, homicídios, de repente perdem as suas vidas, até eles perdem a noção de que morreram. E o espírito ainda pensa que estão vivos. Pensa que está vivo e no mundo da gente, no mundo que nós vivemos. Dessa forma, eles acabam, então, tentando entrar em contato? Entrando em contatos com a gente e gerando acidente. Quer dizer, como a gente explicou na Estrada da Morte, na Curva da Morte, não é diferente, né, Parinê? É semelhante. É semelhante, com certeza. Com certeza, absolutamente. Sempre acontecem. E aqui mesmo, nessa localidade, é uma localidade chamativa. E já tá bom nós sair até daqui de perto. Tá bom, você viu aí? Vamos sair daqui, gente, ó, aqui é perigoso. Balançou a câmera e me balançou também, aqui é muito perigoso, hein, gente? Frequentemente acontecem acidentes e é sério. Muita gente pensa que a gente vai em locais que é brincadeira, que é isso, ficam comentários sem saber de nada, sem saber o que acontece. Ali, o que foi, Parinê? Tem para-choque lá, olha lá. Ah, exatamente, bem lembrado. Pega lá, ó. Exatamente. E aqui lá, nós temos vários acidentes que acontecem aqui. Temos muitos acidentes. Não falei longe do microfone não, Parinê, que não vai te captar não, tá? Não vai te ouvir. Aqui, ó. Isso aqui, gente, já foi palco de muitos. Aliás, acontece ainda muitos acidentes. Olha ali. Tem mais lá ali. Vamos, ali aqui. Me conte aqui. Vamos sair daqui rapidamente. Fecha aqui. Muitos conhecidos aqui. Eu vi. No dia que o pior dos acidentes que eu vi aqui foi trágico, gente. 5 pessoas morreram de uma mesma família. Uma coisa trágica, os corpos ficaram aí de tarde, foram sair, já era quase meia-noite para fazer a perícia, terrível. Ô, Sueli, o que eu estava falando com o Parinê é justamente, você também como vidente deve saber disso, que você recebe várias entidades, você é conhecedora de que as pessoas que morrem, elas ficam vagando nesses lugares em busca de ajuda. Com certeza, eles ficam vagando, como eles morreram acidentalmente, né? Eles ainda não foi para o plano astral dele, o plano que deveria estar quando é uma morte súbita, uma morte naturalmente. E nesse momento aqui, eles ficam sob observação. Agora, as aparições realmente de espíritos que já se foram, é mais à noite. À noite é que eles ficam em observação, à noite é que eles colocam as pessoas em perigo, especialmente se eles estão amargurados, né? Porque eles não queriam ir embora. Eram todos jovens, a maioria era tudo jovem, entendeu, Tímio? Então, eles estão insatisfeitos. No fundo, eles não aceitaram ainda que já partiram desse mundo, entendeu? Sueli, é complicado. Não sei se você ficou sabendo, Parinê, mas em primeiríssima mão, vou passar para você, um padre
veio aqui nesse local. Isso, eu vou mostrar o relato que eu tirei um print. Um padre veio para aqui, fizeram aqui uma mesa improvisada e o padre local fez uma missa. Por quê? Porque este pequeno trecho era um palco de assombração. Depois que a missa foi realizada, depois que tudo isso passou, as assombrações desapareceram. Mais de uns dias para cá, as pessoas novamente estão relatando que as mesmas visões, as mesmas pessoas agonizando, ficam aqui à noite pedindo ajuda. Abrem os braços para os carros que passam, agonizando. E muita gente é atraído para a morte. Tragédia, assombração, morte. Tudo isso aqui nós estamos mostrando para você na Curva da Morte. O que você vê ali na frente é a Curva da Morte, local onde vários acidentes acontecem e pessoas juram que esses espíritos estão vagando neste local. Nós entrevistamos várias pessoas, conversamos com os moradores. Alguns nunca tinham passado por aqui, mas muitos deles confirmaram a existência de assombrações neste lugar. Pai Nenê, gostaria do seu relato final e depois da sua ali para encerrar então. Com certeza, corações. Essa aqui é a verdadeira Curva da Morte, aonde teve vários acidentes e até hoje continua. E muitas aparições e muitos pedidos de socorro. E esses espíritos aqui estão todos precisando de uma libertação, de oração e de mais coisas, porque é um atrás do outro. Solicena, por favor, Solicena. É verdade, Pai Nenê. Como vocês viram os relatos, os depoimentos de pessoas que, como eu já tinha comentado antes, os espíritos, eles se apresentam, eles reagem, especialmente à noite, depois das 8 horas da noite, é que eles começam a reagir às aparições, né? Os pedidos de socorro, de orações, da insatisfação deles, de onde eles estão, que ninguém sabe qual foi o patamar que eles foram, né? De acordo com o que eles vivenciaram na Terra, se fizeram bem, se fizeram mal, só Deus sabe como é que estão esses espíritos hoje. E a gente vai voltar à noite para mostrar para vocês se vamos ter alguma reação deles. Ok, nós vamos então voltar em uma outra oportunidade neste local à noite e vamos fazer uma vigília. Um grande abraço e até nosso